Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Aproveitando que estamos de pé, abra sua Bíblia, por gentileza, primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Enquanto os irmãos procuram, eu louvo a Deus por aqui estarmos engrandecendo o nome do Senhor. Este culto de Natal antecipado, sim, pelo motivo de muitos irmãos viajarem no final de ano. Deus deu a estratégia aqui ao nosso pastor de realizar esse culto antecipadamente. Uma bênção. Parabéns ao nosso maestro, a orquestra, muito bem organizado, toda a sua equipe, os músicos, o vocal. Que Deus continue abençoando. Nossas crianças continuam lindas e crescem aprendendo a exaltar, a amar a Deus. Que bênção. Eu me recordo quando criança de alguns feitos como esse, alguns versículos que nós decorávamos, até hoje ainda está no coração. Fiz parte do conjunto das crianças ainda nessa igreja. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 4 tem aqui um subtítulo: os filisteus vencem os israelitas. Nós vamos ler aqui até o versículo 9, queridos. Diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra de Samuel a todo o Israel. E Israel saiu ao encontro, a peleja, aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E dos filhos de Eli, Ófene e Finéias estavam ali com a arca do concerto de Deus. Sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido. E fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Apenas até aqui. Tomem assentos, por gentileza. Meus amados, confesso aos irmãos que não programei essa palavra para um culto de Natal. Porém, a palavra de Deus, ela sempre é necessária para a nossa vida espiritual. É ela que nos edifica, que nos sustenta, que faz-nos estar apercebidos, que nos dá um norte, que nos mantém de pé. Então, sendo assim, eu quero trazer aqui para os irmãos uma palavra que Deus coloca no meu coração a respeito de estarmos constantemente vigilantes quanto à nossa vida espiritual. Nós tivemos todo esse ano de 2021 um tema que Deus, com toda certeza, estaria nos renovando, ainda assim como a árvore que foi cortada, ela se renova, ela brota, ela cresce e floresce. Ela novamente Deus faz com que ela produza. E agora Deus deu um tema para o nosso pastor,
Me ajuda aí, pastor Misael. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. E para que isso aconteça, que tudo seja novo na nossa vida, nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida e entendermos que, independente de sermos cristãos há muitos anos, muitos de nós estamos há tantos anos na igreja, e isso não faz com que nós estejamos blindados pelas astutas ciladas do inimigo. Nós precisamos cada vez renovar nossa vida espiritual. E eu trago aqui para os irmãos uma passagem bíblica em que estamos falando do povo de Israel, a nação eleita, o povo escolhido de Deus, que estava junto a Ebenezer, pedra de auxílio. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estavam no local certo, estavam no local apropriado, e agora estavam frente a uma peleja com os seus inimigos, os filisteus. E observamos que eles estão na peleja, e agora foram feridos 4.000 homens. Diz aqui o escritor que 4.000 homens foram feridos nessa primeira peleja. A hora que eles foram ao encontro, e o povo de Israel ficam preocupados. Olha, estamos em Ebenezer, estamos onde até aqui Deus tem nos ajudado. E por que nos permitiu o Senhor ferir, ou o inimigo nos ferir? E aqui eles tomam uma atitude, queridos. Eles falam: olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai trazer para o nosso arraial a arca do concerto. A arca do concerto representava a presença de Deus. E eles entendiam que se a arca do concerto estivessem com eles, eles venceriam facilmente os inimigos. E isso realmente trouxe temor ao coração dos inimigos. Tanto é que houve um grande alvoroço. Imagina a cena. A arca do concerto chega ao arraial de Israel. E virou sua festa, queridos. Não parecia que estavam frente a uma peleja. O que parecia era realmente uma festa de fim de ano. Todos se alegravam, todos comemoravam, como quem diz, está garantida a vitória. Mas não era exatamente isso que Deus permitiria que acontecesse na vida do povo de Deus. E os inimigos também pensaram isso. Olha, que grande alvoroço que é esse? O que está acontecendo? E alguém disse: olha, a arca do concerto tem chegado até o arraial de Israel. Aí imagina, irmãos, os inimigos de longe escutando aquele grande alvoroço. Meu Deus, esse barulho, esse povo, se a arca está com eles, se eles servem esse Deus tão grande, o Deus que feriram os nossos inimigos, que fizeram com que feriram os egípcios através daquelas pragas, eles conheciam Deus. E agora Deus permitira que com arca e tudo foram feridos e perderam a batalha 30.000 homens de pé. Estamos falando de soldados, estamos falando de homem de guerra, homens que deveriam estar preparados. Meus amados, eu trago dentro dessa palavra algumas revelações que pode ser muito útil para a nossa vida espiritual. Primeiro, eles estavam se preparando para uma grande guerra. E no capítulo 2, a Bíblia fala que os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. O inimigo estava preparado para a guerra. O inimigo estava preparado para a batalha. Enquanto Israel estavam confiante totalmente a ponto de estar despreparados. Isso prova que já de início 4.000 homens foram feridos. Não é porque nós estamos há muitos anos na presença de Deus, não é porque nós estamos
constantemente nos cultos. Não é porque alguns de nós temos ocupação na igreja, temos cargos. Não é porque nós simplesmente adoramos, louvamos a Deus, fazemos parte dos conjuntos da igreja, que estamos blindados. Não. Nós precisamos estar preparados para a peleja todos os dias, irmãos. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele está, assim como os filisteus se dispuseram em ordem de batalha, ele está buscando uma estratégia. A Bíblia fala que o inimigo está ao derredor bramando como leão, ainda que ele não seja um leão, mas ele está, imagina o inimigo imitando um leão, irmãos. Ele está bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então nós temos que estar atentos a todo momento. Às vezes nos preocupamos com as lutas, com as dificuldades, mas as dificuldades, as lutas fazem nos estar preparados. O maior perigo do crente não é quando ele está na luta, na dificuldade, não, na tribulação, não. É quando aparentemente tudo vai bem. Não, esse ano, contudo, as dificuldades estão indo bem, eu tenho algum guardado, eu estou... E esse é o problema. Então Deus coloca no nosso coração hoje, trazendo uma palavra como essa, para você estar atento. Terminar o ano, está tudo bem? Tá. Mas não abra guarda. Esteja atento às astutas ciladas do inimigo. Não confie na sua experiência. Experiência é bom, é. É muito bom ter experiências com Deus, porque isso edifica a nossa fé. Mas não quer dizer que a batalha está ganha, não. Cada dia, irmãos, nós temos uma batalha diferente. Então, o versículo que diz: basta cada dia o seu mal. Todo dia tem um mal diferente. E há uma necessidade muito grande de nós estarmos atentos. E então aqui está. O povo de Israel não estavam preparados para a peleja. Foram pegos desguarnecidos. Estavam em Ebenezer. Isso não quer dizer nada. Não é porque nós estamos na igreja, não é porque nós estamos constantemente envolvidos com as coisas de Deus, que estamos, irmãos, totalmente guardados. Não. Eu vou dizer mais. O inimigo vai procurar justamente você que é luz. Quanto mais brilha a sua luz, mais o inimigo vai tentar te tirar o foco. Porque quando você que se destaca cai, ou você esmorece, ou você desanima, muitos que estão ao seu redor, muitos caem junto com você. Os seus admiradores, pessoas que firmam-se em você. Então a responsabilidade é ainda maior, entendermos que precisamos estar preparados, atentos, para que tudo se faça novo na nossa vida. É necessário nós andarmos atentos. Quando o povo traz aqui, irmãos, o povo de Israel traz a arca do concerto, eles entendiam que estava ganha a batalha. E não, irmãos. A Bíblia, ela é a palavra de Deus quando eu permito que ela faça parte da minha vida. Do contrário, ela se torna um livro como outro qualquer na sua biblioteca. É necessário que essa palavra, aleluia, transforme as nossas vidas. Uma vez um pastor me disse que estava no ônibus vindo para a igreja, bonito, trocado, e uma Bíblia nova, pegou o circular, e tinha um homem sentado do lado dele, sentou do lado dele com um saco cheio de panelas, coisas, mal vestido, com certeza estava andando vários dias para a rua. Olhou para ele e falou assim: que linda Bíblia, o senhor não dá ela para mim? E o pastor ficou meio sem jeito assim, falou assim: tá bom. Deu a Bíblia, aquele moço pegou e enfiou a Bíblia dentro do saco. Falei: meu Deus, a Bíblia nem usei, novinha, enfiou dentro do saco. Aconteceu com um pastor nosso aqui dessa igreja. E ele esqueceu, chegou aquele dia sem Bíblia na igreja, se virou, pegou uma Bíblia emprestada.
E o tempo passou, um dia, alguém bateu nas suas costas e falou assim: pastor, o senhor se lembra de mim? Ele falou: não. Pois é, eu sou aquele moço que um dia o senhor deu a Bíblia dentro do circular. Jesus mudou a minha vida. Aleluia. E eu li aquela Bíblia e ela mudou a história da minha vida. Sabe, queridos, Deus está sempre pronto a fazer a obra nas nossas vidas. E Ele se preocupa conosco. E traz uma palavra como essa, para que, principalmente junto assim a clima de festa, parece que está tudo bem, está tudo certo, onde a gente revê as nossas famílias, e parece que a gente esquece até do sofrimento, não é verdade? Graças a Deus, passamos por um período tão difícil, estamos saindo dele com vitória. Graças a Deus estamos na presença do Senhor, ainda que alguns de nós perdemos alguns entes queridos, mas somos vitoriosos. E Deus nos alerta a estarmos preparados. Não é porque aparentemente vai tudo bem que nós não devemos abrir a nossa guarda, não, queridos. Aqui nós observamos que junto deles estavam 2 sacerdotes, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, estavam acompanhados da Arca da Aliança juntamente com eles na peleja. Parecia tudo certo. A Arca da Aliança junto ao arraial. 2 sacerdotes também de encontro. Mas os sacerdotes também eram homens volúveis, que tinham suas vidas comprometidas. Segundo o livro de Samuel, fala a respeito de que eles tocavam no sacrifício do Senhor. E Eli não educou seus filhos, e eles, mais hora menos hora, Deus ia tratar com eles. E agora os inimigos feriram de morte o Ofni e Finéias, com arca e tudo, porque eles também não tinham preparação. Não é porque você é amigo do pastor, não é porque você tem crédito com o pastor, que você também está blindado, não. Você precisa ter crédito com Deus. A nossa confiança, hoje eu falava com um pastor a respeito de um trabalho, ele falou assim: pastor, eu estou trabalhando naquele lugar, mas a minha confiança está nos Deus que eu sirvo, aleluia. A nossa estabilidade não é porque você tem uma faculdade, não é porque você tem um bom emprego, não, irmão. É porque você serve um Deus de poder. Aonde você estiver, Deus vai te abençoar, independente do lugar. É a nossa comunhão com Deus. O mais importante é ter a convicção de que Deus se agrada de nós. São João capítulo 15, versículo 7 diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo que quiserdes, vos será feito. Mas lembra da condição? Nós, é recíproco. Não basta nós estarmos felizes com o Senhor, Ele precisa também estar satisfeito conosco. Isso aí é uma autoanálise, é óbvio. E muitas das vezes a gente se sente culpado, mas é importante nós entendermos que o Espírito Santo de Deus, Ele que aprova as nossas atitudes. E nós vemos, irmãos, que o inimigo, eles atemorizaram pela chegada da arca, ficaram tremendo, lembraram dos feitos de Deus. O inimigo conhecia mais Deus do que o próprio povo de Israel. O inimigo falou: olha, esse aí não é o Deus que feriu os egípcios com as pragas no deserto? Aí eu vejo aqui, irmãos, no versículo 9, a liderança dos filisteus: esforçai-vos e sede homens, ó filisteu, para que porventura não venhais a servir os hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejais. Observa, querido, que o inimigo, eles tiveram perseverança. E muitas das vezes a gente se sente atemorizado, com medo de alguma coisa, com alguma dificuldade, ou uma situação adversa, que todos os dias nos advém. A nossa tendência é recuar. Não, eu vou parar, vou falar para o pastor que não dá não, está muito pesado, está muito difícil.
Não, agora eu estou morando longe, eu vou só uma vez no culto, e eu vou de 15 em 15 dias. Situações que todo dia, irmãos, acontece comigo, conosco, com todos nós. Não dá para ser hipócrita e falar, não é pastor, mas o senhor... Não, irmãos, volto a dizer, quanto maior o destaque, mais atacados somos. Todos nós, ninguém está livre. Pode ser o homem mais destacado, ainda assim tem também todas as suas perseguições, dificuldades. Mas é muito importante nós entendermos que a perseverança, é muito importante perseverarmos. Até o inimigo, quando persevera, ele vence. Agora, se nós entendermos que nós estamos na posição, que a nossa confiança está em Deus que nós servimos, e se porventura estamos desguarnecidos, voltamos para a posição. Eu me recordo de um dos heróis da fé, chamado Sansão. Um homem que nasceu para ser um vencedor. Um homem consagrado a Deus desde o ventre. Ele tinha sua vida consagrada a Deus. Mas ele brincou com o perigo. Ele simplesmente falou assim, olha, assim como todas as vezes eu vou me desamarrar dessas cordas e vou vencer o inimigo. Mas a Bíblia fala que ele não sabia que o Espírito de Deus não era mais com ele. É importante nós estarmos atentos, porque muitas das vezes o Espírito de Deus, queridos, não precisa Deus nos provar, eu já disse aqui antes, é só Ele dar um passo atrás. Sozinhos nós não somos nada. Não é a Bíblia, não é a vestimenta, não é a posição hierárquica, não é o fato de você ter uma carteira de membro, não é você fazer parte do ministério do Belém que vai blindar você, não. É a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus. Talvez você não possa estar constantemente nos cultos, mas Deus conhece a sinceridade do teu coração. Lá no teu trabalho, a sua intimidade com Deus é importantíssimo. Não abra guarda para o inimigo. Esteja preparado. Não é porque você parece que está tudo certo. Não, queridos. Volto a dizer. O maior perigo do crente é quando tudo vai bem. É quando aparentemente você conquistou. A bênção está garantida. Esteja atento à voz do Espírito Santo de Deus. Ofne e Finéias pagou com a própria vida por não andar na presença do Senhor. Seu pai Eli pagou também. A Bíblia fala que quando ele soube que seus filhos morreram, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. A sua nora, ela estava grávida, ela tem, na hora que ela soube da notícia, ela entra em trabalho de parto, tem um filho que se chamou e acabou. Foi-se a glória. Queridos, enquanto temos a glória de Deus na nossa vida, não abra guarda. Não encerre o ano com derrotas, mas termine vitorioso e inicie vitorioso. Que o Senhor nosso Deus continue na frente, em primeiro plano nas nossas vidas. É muito importante. O resto é consequência, queridos. Com certeza, se nós estivermos na posição, tudo vai dar certo. Mas e as lutas, pastor? Amém. Vai continuar. Mas as vitórias são certas na nossa vida, em nome de Jesus. Porque nós observamos que quando o povo se arrepende, quando o povo se coloca na posição, Deus dá a vitória. Aleluia. É assim que acontece com o povo de Israel. Ora estava na alta, ora estava abaixo. Mas quando estava na presença do Senhor, Deus dava a vitória. Quando eles trazem a arca, eles não pedem opinião para ninguém, eles não consultam a Deus, eles não oram ao Senhor. Às vezes a gente paga o preço por não orar, para não buscar resposta de Deus. Então, tudo que for fazer, busque a direção de Deus.
Busque orientação do Senhor, espere a resposta. Com certeza Deus vai dar a resposta, ainda que seja um não, mas vindo de Deus é bênção. Mas se Deus se agradar, aleluia, com toda certeza Ele vai aprovar e vai te dar a vitória. Amém, queridos? Deus abençoe, que essa palavra possa servir de edificação para as nossas vidas.